Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, onde nós estaremos dando continuidade sobre o estudo das Escrituras. Hoje nós abordaremos sobre as Escrituras e o mundo. Essa é uma das lições bem impactantes e eu espero que também fale profundamente ao seu coração. Quando nós estudamos e meditamos nas Escrituras Sagradas, ela tem nos tornado menos mundano? É sobre isso que vamos ver nesta hora. Em primeiro lugar, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando os nossos olhos estão sendo abertos para discernir o verdadeiro caráter do mundo. Esse vocábulo mundo, ele tem variadas significações. Mas nós vamos ver aqui agora qual é o significado de mundo que nós cristãos somos proibidos de amar. Que tipo de mundo os cristãos devem não amar? Veja bem, o mundo nesse caso aqui é um sistema completo em si mesmo. Representa a natureza humana caída agindo na família humana, modelando a estrutura da sociedade humana de acordo com as suas próprias tendências. O reino da mente carnal é inimigo de Deus e tal mente não pode estar sujeito à lei de Deus. Onde quer que a mente carnal esteja, o mundo lá estará. A mundanidade é o mundo sem Deus. Então, o mundo no que se refere aqui é o mundo da natureza caída, onde domina a mente carnal, onde domina as tendências para o pecado, onde há a ausência de Deus, tá? A Bíblia nos diz lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Esse mundo caído em que nós habitamos, esse cosmos, ele jaz no maligno. E nós precisamos sim ter os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo para discernir aonde há ausência de Deus, aonde nós precisamos nos abster de amar, aonde que é apenas para satisfazer o próprio egoísmo, a própria vontade, onde Deus não é glorificado. Então nós precisamos discernir esse mundo caído, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo em que Deus está ausente, e nós precisamos discernir e entender que somos chamados a não amar, mas pelo contrário, a odiar esse mundo. E nós vamos entender o porquê, tá? É muito gratificante quando a alma é capaz de ver que o mundo, esse mundo destituído de Deus, é uma fraude gigantesca, uma bugiganga oca, uma coisa vil, que deve um dia ser queimado e desprezado. Em segundo lugar, nós estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando aprendemos que o mundo é um inimigo a ser resistido e superado. Veja bem, assim como nós temos a Santíssima Trindade, né, nós sabemos que Deus, ele é Deus trino, que se divide em três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós sabemos também que existe uma trindade maligna, né? Que nós lutamos contra ela diuturnamente, que é a carne, o mundo e o diabo. Então, essas três partes nós devemos lutar e resistir contra ela: a carne, o mundo e Satanás e o diabo. Hoje nós estamos falando, né, sobre o mundo especificamente. O Filho de Deus, eu, você, nós somos chamados a nos envolver em um combate mortal contra o mundo. Por que mortal? Porque ou nós destruímos a influência do mundo na nossa vida, ou a influência do mundo vai nos destruir, vai destruir a nossa vida espiritual com Deus. Então nós devemos ter esse mundo para combater mortalmente ele, destruir a sua influência na nossa vida. Ele não pode nos dominar.
Está escrito que todo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Essa é inclusive uma promessa para nós. Quem é nascido de Deus está habilitado pelo Espírito Santo de Deus a vencer o mundo e não ser dominado e controlado por ele. Obviamente, a tendência das coisas visíveis é afastar o coração das coisas invisíveis e eternas. Então veja bem, o mundo com as suas ofertas, com as suas propostas, ele tenta nos afastar de Deus. Então, as riquezas deste mundo, os prazeres mundanos, temporários, eles tentam nos afastar daquilo que é eterno, daquilo que é invisível, daquilo que é lá do alto, né? E nós devemos combater a influência do mundo em nós, sobre nós. O espírito do mundo é diretamente oposto ao espírito de Cristo. Por isso o apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo: nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. 1 Coríntios 2:12. E em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Deus, ela pode superar o mundo, a influência do mundo, o domínio do mundo sobre nós. E a fé que vem do próprio Deus, né? Ela nos leva a vencer, a sermos vitoriosos contra o mundo. Terceiro ponto estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando temos a convicção que Cristo morreu para nos livrar deste mundo perverso. Eu queria fazer aqui um paralelo, né, com Israel, quando habitava lá no Egito. Israel foi escravo lá no Egito, né? Lembram lá da história de Faraó, onde o povo escravizado ali fabricava, né, os seus tijolos, trabalhava ali como escravo nas edificações, nas construções, e eram terrivelmente oprimidos por Faraó. O mundo, ele também veio para nos escravizar e nos oprimir, mas Jesus, com seu sacrifício na cruz, ele veio para destruir a opressão do pecado, a opressão do mundo sobre nós. E Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão desse mundo caído, desse mundo mau, desse mundo que jaz no maligno. Então, eu quero ler aqui um trecho que é muito bonito, que diz o seguinte: o Filho de Deus veio não somente para cumprir os requisitos da lei, mas para destruir as obras do diabo, para nos livrar da ira vindoura, para nos salvar de nossos pecados, mas também para nos libertar da escravidão deste mundo, para livrar a alma da sua influência escravizante. Então, em Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do mundo. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Nós somos livres das propostas que o mundo oferece para nos escravizar, para nos enganar, para nos oprimir. Em Cristo Jesus, nós somos verdadeiramente livres. Glória a Deus por isso. Quarto lugar, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando nossos corações estão sendo desmamados do mundo. Muitas vezes eu percebo que a nossa vida nesse mundo físico, ela está tão confortável que parece que nós nem ansiamos o céu. Nós, muitas vezes, né, eu acredito que não é o meu caso, não é o caso de muitos aqui, mas pode ser o caso de algum ouvinte aí. A pessoa tem tudo, ela desfruta de muitas riquezas, de muita comodidade, de muitos prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Às vezes tem uma família tão perfeita, tem tudo que uma alma pode desfrutar e desejar aqui neste mundo, que ela nem almeja o céu. Veja bem, para nós cristãos, a nossa morada definitiva não é aqui. Nós somos tão somente forasteiros,
peregrinos, viajantes. Nós estamos de passagem aqui. Então é natural esse lugar não ser tão confortável para nós. Aqui não pode ser um local tão confortável que nós desejamos de almejar o céu. O céu é o nosso destino final, onde teremos ali a plenitude da presença de Deus para desfrutar. Um local tão maravilhoso, tão incrível, que sequer a nossa mente é capaz de imaginar, de conceber. Então, é normal aqui nesse mundo não ser tão confortável. Nós precisamos estar desmamados deste mundo. Nada pode nos segurar aqui, queridos. Nada pode nos atrair aqui, mais do que o desejo de estar com o Senhor na eternidade. A gente precisa refletir sobre isso, para saber onde que está o nosso coração. A Bíblia diz que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu coração estiver no mundo, nas riquezas, naquilo que é visível e temporário, o seu tesouro vai estar aqui. Mas se o nosso coração estiver verdadeiramente em Deus, o nosso tesouro será o próprio Deus. Então, nós precisamos, essa palavra ela tem que nos levar a desmamar deste mundo, a nos desligar deste mundo e a desejar mais o céu. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O nosso coração não pode estar em nenhuma hipótese naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro, neste mundo. Este mundo, ele virou as costas para Jesus, não é verdade? Quando Jesus aqui esteve, e Jesus, ele foi morto neste mundo. Esse mundo não pode ser confortável para nós. O mundo que crucificou o nosso Cristo não pode ser um lugar confortável para os seguidores desse mesmo Cristo. Veja bem, todos os desejos dos mundanos são para a gratificação de si mesmos. Os desejos do mundano é para o seu próprio eu, para o egoísmo, para o meu bel prazer. Queridos, nós vivemos aqui não é para o nosso prazer, não é para satisfazer os nossos desejos terrenos. Nós vivemos aqui para glorificar o nome de Deus. Quando nós entendemos essa diferença, essa compreensão dessa realidade, ela traz um impacto sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de viver tremenda. Nós vivemos não para nossa satisfação pessoal, mas nós vivemos para glorificar o nome de Deus com a nossa existência temporária aqui na terra. E isso faz toda a diferença. Veja bem, os cristãos estão no mundo? Sim, estamos no mundo. Habitamos nesse mundo, trabalhamos, nos relacionamos com pessoas aqui, falamos de Jesus para o nosso próximo, testemunhamos acerca de Jesus, mas tudo isso nós devemos fazer para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória do Senhor. Então, quando vamos para o nosso trabalho, devemos honrar o Senhor, glorificar o Senhor. Quando vamos, para a atividade física, vamos para honrar e glorificar o Senhor ali. Tudo que fizermos deve ser feito para glorificar o nome de Deus. A Bíblia nos diz também, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O cristão é ensinado pelo Espírito a desviar a sua alma desses objetivos. Não adianta, queridos, nós ganharmos o mundo inteiro, riquezas, bens, confortos, casa bonita, carrão do ano, relacionamentos na alta sociedade e perder a nossa alma no inferno eternamente. Não vale a pena. É melhor a gente valorizar e priorizar aquilo que é eterno. É melhor priorizarmos a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sim, deveras considero
tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Apóstolo Paulo, ele era um homem muito influente aqui no mundo, na época que ele viveu. Tinha muitos títulos, muita influência, e ele chegou a essa conclusão, de que tudo aquilo que ele conquistara aqui era lixo, era refúgio, era nada, diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Não há nada nesse mundo que compare a excelência da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, isso é inegociável. Jesus para nós, ele deve ser tudo aquilo que nós mais almejamos e precisamos. E tudo aquilo que nós buscamos aqui nesse mundo deve ser com a finalidade de honrar, de exaltar e de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto lugar, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra verdadeiramente quando nós caminhamos para nos separar do mundo. Um dos significados da palavra santidade é separado. O que é santo está separado, do que é impuro, do que é contaminado. Então, veja bem, esse mundo que nós falamos aqui, onde há ausência de Deus, onde o foco é satisfazer as tendências e os desejos humanos, tão somente o egoísmo, nós devemos estar verdadeiramente separados deste mundo, queridos. Veja bem, olha que forte, eu acho tão forte o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, desse mundo caído, constitui-se inimigo de Deus. O que você tem escolhido? Ser amigo do mundo ou amigo de Deus? As duas coisas, elas não são conciliadoras, elas se repelem. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Os dois não dá. É aquela, a conjunção alternativa. Ou um ou outro. Os dois não dá. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Ou um ou outro. Ou você é amigo de Deus e constitui inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e constitui inimigo de Deus. Cabe a você decidir e escolher o que você quer para a sua vida. Bem, eu quero ser amigo de Deus. Não tenho dúvidas disso. Eu quero amar a Deus. Como posso confraternizar ou buscar meu prazer no mundo que condenou o Filho de Deus? Queridos, não dá. Não dá. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz lá, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não nos conformemos com este século, com este mundo. Romanos 12, 2. Certamente, a disparidade de caráter e conduta, os desejos e atividades que distinguem o regenerado, aqueles que nasceram de novo, do não regenerado, deve separar um do outro. Nós que professamos ter nossa cidadania celestial, que professamos que somos guiados por outro espírito, que somos dirigidos por outra regra e que estamos viajando para outra pátria, não podemos andar de mãos dadas com aqueles que desprezam essas coisas. Que exibamos o caráter cristão, que nos faz diferente dos mundanos. Nós somos santos, separados. E Jesus, Ele é tudo para nós. Ele é o bem mais precioso que nós temos aqui. Então, entre ser amigo de Deus ou amigo do mundo, que nós possamos escolher, dia após dia, sermos verdadeiramente amigos de Deus. Sexto lugar, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando temos ódio do mundo. Então, esse mundo mal, caído,
eu não estou falando que é para odiar as pessoas que habitam nesse mundo, não. A Bíblia nos diz para nós amarmos até mesmo os nossos inimigos e intercedermos por eles, né? Fazermos por eles aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Isso é amar até o inimigo, não é conviver, tá, gente? Tem uma diferença aí, amar e conviver. Mas não é disso que aqui está falando sobre odiar. É odiar esse sistema mundano caído, tá? Onde esse mundo que jaz no maligno, esse mundo em que há a ausência de Deus, dos valores, dos princípios de Deus, esse mundo que preza pelos prazeres temporários, aqui, agora, tão somente, que visa o egoísmo, nós devemos odiar esse mundo. Veja bem, e o mundo que aqui fala, queridos, às vezes a gente pensa muito lá fora. Veja bem, na época de Jesus, Jesus ele foi fortemente combatido pelo sistema religioso vigente na época. Hoje nós sabemos que existem igrejas lá na Europa, na Alemanha, que existem pastores ateus. Mas como assim? São pastores profissionais, eles nem creem em Deus, mas fizeram teologia e falaram, eu vou escolher por alguma razão, vou ser teólogo e vou ser pastor, para ganhar o meu sustento, o meu pão. Mas eles sequer acreditam em Deus, eles sequer acreditam naquilo que eles vão pregar lá. Então nós vemos isso na época de Jesus. Ele foi fortemente combatido pelos fariseus da época, pelos saduceus, que eram os religiosos vigentes, né? Então nós precisamos separar isso, porque hoje há muitos que se dizem cristãos de grandes igrejas que não vivem o evangelho, que são igrejas mundanas, são igrejas em que esse mundo, ele infiltrou dentro da igreja, com os seus prazeres, com aquilo que é temporário, com os seus valores, esse mundo que jaz do maligno, com essa mentalidade carnal, mundana. E nós precisamos ser vigilantes quanto a isso, de estarmos atentos e discernir o verdadeiro evangelho que segue Jesus verdadeiramente. Sabe aquele evangelho que renuncia o próprio eu para servir a Cristo? Porque hoje nós temos um evangelho tão confortável. Outro dia eu estava ouvindo um pregador, eu fiquei assustada. Ele falou assim, olha, o que o seu coração está desejoso, Deus vai te conceder, Ele vai dar tudo que o seu coração quer. Eu falei, meu Deus, onde é que tem isso na Bíblia? Tudo bem, agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração, mas os desejos que são alinhados à vontade de Deus, os desejos que são puros, os desejos que estão de acordo com a palavra. Agora, nosso coração, muitas vezes ele é corrupto, ele é enganoso e ele deseja o que é mal. Veja bem, aí você pede uma cobra, Deus vai te dar uma cobra? Não, Deus ele é perfeito, ele é Pai. Ele não vai te dar nada que vai te destruir. Ainda que o seu coração humano, carnal, enganoso, corrupto deseje. Deus não vai te conceder. Porque Ele te ama, Ele me ama. E Ele vai dar algo que nos seja bom. Então, há muito evangelho por aí, que não é o evangelho genuíno de Cristo. E nós precisamos ter o discernimento para nos afastar desse mundanismo, que muitas vezes está permeando as nossas igrejas, as nossas pregações, os nossos templos. Fala, Deus tem misericórdia, nos dê esse discernimento espiritual, de desejar esse evangelho puro, verdadeiro e genuíno. Nós devemos fugir desse, né? O que Jesus falou lá em 2 Timóteo 3,5? Qual deve ser a atitude dos cristãos diante, né, dessa igreja mundana evangélica, que não é verdadeiramente evangélica? A resposta está nas Escrituras. Foge também deste, 2 Timóteo 3,5. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Cuidado com o evangelho que você está alimentando a sua alma, o seu coração. Cuidado, tá? Jesus tem também um versículo lá em João,
capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E por último agora, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra, quando somos elevados acima do mundo. Gente, esse tópico eu achei tão maravilhoso, tão perfeito, tão profundo, que é o que eu desejo para a minha vida e para a sua vida. Que a palavra de Deus nos leve a tal nível, a tal patamar muito acima do que esse mundo aqui tem para nos oferecer, que a gente olha e fala: eu não troco a beleza do meu Senhor por nada nesse mundo. Primeiro lugar, quando somos elevados acima de nossos costumes e modas. O mundano é um escravo dos hábitos e estilos predominantes da época. Não é assim com aquele que está caminhando com Deus, pois sua principal preocupação é estar de acordo com a imagem de seu filho. É aquela história, né? Isso não tem nada a ver, né? Todo mundo faz, não tem nada a ver. O todo mundo faz e o não tem nada a ver está levando muita gente para o inferno, porque o nosso padrão e o nosso modelo é Jesus, tá? Segundo lugar, devemos estar elevados acima de nossos cuidados e tristezas. Olha que tremendo a gente poder olhar para todos os nossos problemas, provações, enfermidade, dificuldade financeira e falar assim: não, eu estou acima disso tudo, né? Um dia todo esse sofrimento vai passar, essa enfermidade vai passar, porque eu me alegro em Cristo, eu me realizo em Cristo. Eu vivo nesse mundo, mas meu destino final não é aqui, então eu estou acima de tudo isso aqui. Eu estou acima dos meus cuidados, das minhas tristezas. Terceiro lugar, eu devo estar sendo elevado acima das tentações. Olha essa pergunta: que atração tem o brilho do mundo para aqueles que estão se deleitando no Senhor? Queridos, quando nós almejamos tanto o Senhor, olha, não vai ser tão difícil nós dizermos um não para o nosso eu, para nossas próprias vontades, para os nossos desejos carnais, pecaminosos, porque nós nos deleitamos no Senhor e nós não trocamos essa doce presença por nada. Somos elevados acima de nossas opiniões e provações e aprovações. Você aprendeu a ser independente e aprendeu a desafiar o mundo? Ou você está dependendo da aprovação do mundo? Queridos, nós que servimos a Deus, nós devemos nos preocupar com a aprovação e opinião tão somente do nosso Pai. E para fecharmos, que o nosso tempo já está acabando, responda essas perguntas para saber se você está sendo um crente mundano ou um crente verdadeiramente espiritual. Primeiro, quais são os objetivos diante de sua mente em tempos de recreação? Quando você está recreando, o que você fica pensando? Sobre o que seus pensamentos mais gastam tempo? Quais são os objetos de sua escolha? Terceiro, quando você tem que decidir como passar uma noite ou uma tarde de sábado, o que você planeja fazer? Quarto, em qual ocasião você sente maior tristeza? Na perda de coisas terrenas ou na falta de comunhão com Deus? Quinto, o que te causa maior tristeza ou desgosto? O estrago dos seus planos ou a frieza de seu coração em relação a Cristo? Sexto, qual é o seu tópico favorito de conversação? Você deseja conversar sobre as notícias do dia ou se encontrar com aqueles que falam do completamente adorável Deus? Sétimo, você está gastando mais ou menos tempo do que antes de joelhos? A palavra de Deus é a coisa mais doce para seu paladar ou você perdeu o seu gosto por ela? A depender da sua resposta para essas perguntas, você vai estar concluindo se você é um crente mundano. Crente mundano não combina na mesma frase e nem na mesma pessoa. Você é um crente verdadeiramente ou um mundano? Se nós estivermos mundanos, vamos nos arrepender, vamos pedir a Deus para nos perdoar e nos levar verdadeiramente a amá-lo acima de todas as coisas, a desejarmos o céu, as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. Vamos nos arrepender e vamos nos voltar
para buscar mais de Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão, e até a nossa próxima EBD, em nome de Jesus.